Salve galera, cartoleiros e cartoleiras, sejam bem-vindos novamente ao canal Cartola Tático. Vamos falar agora um pouco sobre a rodada 10, que rodada estranha, 2 gols contra, expulsão, mas conseguimos com um time de zebras que a gente tem, mitar. Vou te mostrar como você vai se iniciar e tirar pontos na rodada 11. Esse é um canal diferente, Cartola Tático, dá dicas não só de favoritos. Veja os mais escalados, é Flamengo, Corinthians, os mesmos, Mirassol. Vocês têm que analisar. E eu vou mostrar que a gente fez quase 90 pontos. Teve sócio com 100 pontos nessa rodada muito estranha. Confira com a gente após a vinheta. Vamos lá, galera. Em forma de apresentação, vou falar um pouco rapidamente sobre a rodada 10 e vamos para o nosso plano da rodada 11. Nós somos diamante no mês de abril. Isso sim é um canal diferente, com dicas estratégicas, improváveis. Não vamos só nos favoritos, não vamos só arriscando no time que vai ganhar. Não, a gente tem uma estratégia e a gente foi diamante no mês de abril. Me mostre um plano que foi diamante. Nenhum plano. Colhe com a gente. Essa rodada foi muito estranha, hein? Os favoritos não ganharam. Isso, claro que eu vou nos favoritos também. É uma base do time. O Bragantino só deu 1-0. O Vitória perdeu. O Palmeiras perdeu do Flamengo sem o Everton fazer defesa. Você teve dois gols contra de um zagueiro que a gente colocou, do Verratti, que todo mundo foi. E ainda a expulsão do Lucas Barbosa. Esse aqui, para te mostrar como a gente vai... Como foi uma rodada estranha, nós chamamos de Cartola Tático Off. A nossa média de pontos foi 50, 60 pontos, média de todo mundo. Mas a gente teve alguns sócios que foram mais de 100 pontos e campeões da liga. Como também a gente colocou um time meio estratégico. Eu chamo de Cartola Tático Off. É um time que é como se você na apostasse na odd máxima para dar a zebra. E eu apostei, claro, com alguns jogadores clássicos, como a Arrascaeta, que deu pênalti, não é normal, né? O Rossi, goleiro, ou seja, fiz justamente o contrário da base do canal. Coloquei Hulk, Estevão, atacante diferente. E o Caio Jorge, sim, era um atacante provável. E a gente conseguiu fazer quase 86 pontos. Cara, corre com a gente. Vamos ver o que a gente previu na rodada 10 e vamos começar a planejar a rodada 11. Fica aqui. Eu me chamo Sandro Burgos, fundador do canal Cartola Tático, um canal diferente. Nós temos conteúdos quase diários. 7 conteúdos por semana. Eu chamo de ciclo da mitada. A gente começa analisando a rodada passada, fazendo uma pré-análise da rodada futura, analisando a rodada com as dicas finais, táticas de alguns times. Sim, a gente tem conteúdos do Flamengo, dos principais times, Botafogo, Corinthians, como eles jogam, quais são os jogadores que mais nós indicamos para você escalar. Cartola ao vivo, fizemos 2 jogos, Vitória e Grêmio e Flamengo e Bahia. Foi um sucesso. Consuma o nosso conteúdo, é muito legal. E aqui está nosso plano de sócio muito barato. Nós estamos iniciando uma saga. É um canal que iniciou há 2 meses, já tem 20 mil inscritos. E tem um plano de sócio onde você recebe conteúdos diferentes. 3 tipos de time para você escalar. Um mais clássico, um moderado e agressivo. E a galera tá mitando. Essa rodada foi estranha, claro, mas a gente conseguiu, como eu te mostrei, um time que fez 86 pontos. Aqui são os conteúdos. Além desses conteúdos, nós falamos sobre as notícias dos times e dicas exclusivas de jogadores improváveis. Vou falar um pouco nesse vídeo, mas os conteúdos principais estão no nosso plano de sócio, que é apenas R$50 no Pix. Você pode dividir no Pix. Chegue junto. Seja sócio do Cartola Tático. Você vai gostar. Se não gostar, eu devolvo seu dinheiro. Você fala comigo, tira suas dúvidas, manda seu time. Você vai entrar numa família e você vai crescer junto com a gente e ser diamante que nem a gente foi em abril. O telefone é 11 930 23 5520. Chega demais, delongas. Vamos falar sobre o conteúdo. Essas foram as nossas previsões da rodada 10. Cara, uma rodada, e eu vou começar a falar aqui, onde teve uma expulsão, 2 gols contras, e contusão, a gente conseguiu ainda fazer 80 pontos, uma média de 50 a 60, alguns 40. Foi ótimo. Por exemplo, vamos falar sobre Arias. Não foi uma pontuação boa, mas o Fluminense fez 2 gols. Então a análise foi correta. O Fluminense ganhou o jogo, ele participou bastante no jogo, só que não coincidiu de dar assistência ao fazer o gol. A gente falou sobre o Bragantino que não ia ser goleado, ia ser difícil. O Juventude está se arrumando, um novo técnico, jogou atrás, então não é sempre que vai ter um 5-0, 4-0 ou 6-0.
A gente sabia disso e segurou a onda com relação ao Bragantino. James, a gente vem indicando desde a primeira rodada, bom zagueiro do Mirassol, ótima pontuação, vem fazendo os gols e indico para essa rodada. A decepção foram os atacantes nessa rodada. Com exceção do Caio Jorge e o improvável Hulk, que ninguém mais acredita, ele fez média básica, foram bem. O resto foram muito ruins. André Silva, Veguete com gol contra, e aí vai, cara. Meu Deus, que decepção. E o Roberto que nem jogou, que teve gente que botou. A outra análise é sobre o Lianco. A gente vem batendo na tecla. É o melhor zagueiro do campeonato. Só que ele flerta com a expulsão. Muito cuidado nessa hora. Ele é um zagueiro com muita energia. Isso é bom, porque ele rouba a bola. Lembra o nosso mito Jeromel. Eu sempre indico a escalação dele. Claro que na próxima rodada, como ele fez 9 pontos, podemos segurar a onda e o Galo joga fora de casa. Arriscamos, olha que engraçado, arriscamos, eu sempre arrisco no goleiro, não para saldo de gol, para defesa. E arriscamos Arcanjo e o Everton nos times, né? Com exceção do time off, que eu coloquei o Rossi como zebra e deu certo. O Santos e o Flamengo jogaram por 1, 2 bolas, cara. Fizeram um gol. O Palmeiras perdeu o gol no pênalti. O Flamengo fez, segurou a onda. O Everton teve uma defesa, Arcanjo a mesma coisa. Muito estranho. Mais uma estratégia, que a leitura foi correta, mas a execução foi errada. Outra coisa que se confirma essa última linha. O árbitro, ele influencia nos scouts. Seu Daronco é inimigo do Cartola. Ele segura o jogo. Tem um gol, é falta o tempo todo. Não tem desarme. Muito cuidado. E a gente sempre faz análise das arbitragens dos jogos. E colhe com a gente, porque as dicas são bem importantes. A gente falou sobre essa probabilidade de baixo número de gols no jogo do Vitória. Galera, para quem não conhece o canal, esse é nosso ciclo da metade e são em 4 passos. Eu me chamo Sandro Burgos, fundador desse canal. Deixe seu comentário, dê seu like, compartilhe com a galera, chegue junto. E a gente faz em 4 etapas. Essa é a primeira etapa, a gente analisa o que foi que fizemos na rodada passada, para analisar os erros, claro, erramos, e para fazermos as correções e as ações necessárias, que é o segundo passo, que é a análise da rodada e as indicações do cenário, onde a gente fala sobre os palpites. Nos palpites você entra com um cenário de possíveis ganhadores, possíveis saldos de gols ou possíveis goleadas. Na terceiro estágio são as dicas finais do nosso último vídeo, antes da live que a gente fecha o nosso ciclo da metade. Vamos seguir. Esses são jogos, não vou falar com muitos detalhes, porque eu tenho a probabilidade das casas de apostas. É bem legal a probabilidade de casas de apostas, porque existem muitos analistas, muitos profissionais que fazem essa análise e a gente pode se enriquecer com esses dados, né? Por que não? A rodada abre com um jogo só, no sábado às 6h30, Bahia e São Paulo. É um jogo bom para favorito, porém cuidado. São Paulo vai com a linha baixa. Quando joga fora de casa, o Zubeldia retranqueiro no São Paulo, que está jogando muito mal. O Bahia é favorito, mas não imagino muitos gols. São Paulo vai jogar com linha baixa, Bahia. O principal jogador do Bahia é o Eric Pulga, eu indico, mas ele precisa de campo, de espaço. Aqui eu estou falando sobre tática, gente. Então, se ele não tem campo, não tem contra-ataque, ele tem 1-1, ele consegue, pode ter desarme, mas cuidado que ele não vai gerar tanto escala de finalizações. Fechando sábado no Vasco e Bragantino. No domingo nós temos 8 jogos e um jogo às 11 horas, que ninguém gosta de escalar, mas eu acho que não tem nada a ver. Estão se prevendo um friozinho, né? E o Nordeste, e o Sport é do Nordeste, favorece o nosso Mirassol, que está jogando muito bem e pode. Eu escalaria o saldo de gol, alguns zagueiros, o James, como eu já falei. Por que não os laterais, né? Como o Reinaldo, Mito, ou o outro lateral. E o Éder Carioca, tem os Gabriel, né? Cara, tem muitas posições interessantes. Vamos falar. E aí tem o Santos, Botafogo, Juventude, Grêmio, Flamengo e Fortaleza, o grande favorito. Corinthians, Vitória, outro favorito, Corinthians. Ceará, Atlético, equilibrado. Cruzeiro e Palmeiras, para mim, é o grande jogo, onde vai ter mais scout, vou falar por quê. Inter e Fluminense. Aqui são os percentuais da casa de aposta, vou falar rapidamente. E aí eu sinalizo o amarelo, onde eu concordo mais ou menos, verde concordo, e o vermelho não concordo. O Flamengo, sim, é um grande favorito do Fortaleza, mas por que eu botei amarelo? Cuidado, Fortaleza joga em contra-ataque. Ele vai ter uma semana pesada, os dois vão ter uma semana pesada, que vai ser da Libertadores, jogos decisivos, né? Então, podem ir com times meio mexidos. Então, cuidado para não triplicar, quadruplicar a zaga do Flamengo. Muita calma, acompanhe a escalação
e pega um pouco leve. Mirassol, grande favorito. Não tem jogo no meio da rodada e pega o Sport, que também não tem jogo, né? Mas o Sport vem muito mal, está se ajustando. O Mirassol, acredito muito que ganhe com saldo de gol. Bahia e São Paulo foi um jogo que eu já comentei, foi no início, né? É favorito, sim, do São Paulo, que está péssimo. Perdeu do Mirassol. Não tem um dos seus principais jogadores, que é o Lucas, né? Que é o Oscar, que se contundiu. Ferreirinha, que dá um diferencial. Então, o São Paulo está muito ruim. Porém, vai vir com as linhas baixas. O Beldia, retranqueiro. Vai vir com as linhas baixas e não vai dar espaço ao Bahia. O Bahia, e aí vai gastar tempo. Vai ser um jogo de poucos gols. O Bahia vai trocar passe de um lado para o outro para tentar encontrar espaço. O São Paulo vai tentar no contra-ataque com o Luciano, né, que é um bom atacante, bom mito do Cartola, tá aí o nome diferencial. E o Eric Puga precisa de espaço, ele não vai ter muito. Cuidado. Eu indico o Eric Puga, mas como reserva de luxo. Corinthians e Vitória. Botei amarelo também. Não é tanto favorito. Claro que o Corinthians joga na arena, pressão, torcida, e o Vitória vem muito mal, né? Tá na zona de rebaixamento, perdeu do Santos. O Vitória é um time de uma nota só, mas gosta de jogar no contra-ataque e o Corinthians vai dar espaço. Cuidado, tem jogadores muito interessantes. O Mateuzinho não joga, tomou o terceiro cartão amarelo, mas tem jogadores rápidos, né? Como o Eric, como o Oswaldo, o Kaiser, que pode meter um gol no Corinthians. Mas eu acredito que o Corinthians ganhe seu 2x1, 3x1, né? O Memphis é um ótimo nome. Santos e Botafogo, jogo equilibrado. Vou dar a indicação de provável no Santos. Confira até o final no vídeo, mas é um jogo equilibrado. Tá aí o principal jogo da rodada, e eu acho que muito scout. Você tem muitos bons nomes. O Palmeiras, eu vou mostrar no quadro, ele oscila muito quem vai fazer o gol. Não tem aquele mito. O Estevão não é mais aquele mito. Porém, o Cruzeiro tem os nomes clássicos. Eu daria 4. Lucas Silva, Lucas Romero e Matheus Pereira e o Caio Jorge. Então, o Cruzeiro é interessante. Vai ganhar no Palmeiras? Não sei, mas vai fazer gol, 1x1. O 0x0 pode ter scout de desarme. É um jogo interessante, claro, para você não carregar. Inter favorito contra o Fluminense, mas o Inter vai vir no desgaste, né? Na Libertadores. O Fluminense já está classificado no Sul-Americana. Então, pode ser um jogo equilibrado. Juventude não iria. Grêmio, jogo meio retranqueiro, né? Clássico gaúcho, onde você pode ter um 0x0, 1x0 para ambos, ou qualquer um dos lados, ou 1x1, não iria. Outro jogo equilibrado, Ceará e Galo. Hulk sempre é uma boa aposta. Defesa do Ceará joga retrancado também, quando joga só no contra-ataque, mesmo dentro de casa, sim. Então pode levar o saldo de gols. E o Vasco e o Bragantino. O Bragantino bem melhor para o Vasco no São Januário vir um monstro e o Veguete. Coloquei aqui o favoritismo do Vasco, mais ou menos. Por isso que eu botei amarelo, vamos segurar. Não tem, mas os laterais do Vasco. É a única jogada, né? Pelas laterais, o Paulo Henrique. Cruzando para o mito Veguete, pode ser um bom nome. Aqui são os 4 principais favoritos. Você falou que não joga no favorito. Sim, jogo no favorito. É uma base do time, mas você precisa analisar taticamente os jogos diferentes. Geração de scout, arbitragem, influência do momento dos times para analisar suas dicas principais. E aí entra o diferencial do canal. Chegue com a gente, seja sócio. Esses são os principais. Flamengo, Corinthians, Bahia e Mirassol. Sim, são os principais. Eu não vou mostrar agora os mais escalados, porque o mercado acabou de abrir e não vai ter um cenário muito positivo. Vai ter poucas escalações, não é legal. Mas vai se concentrar nesses times. Nós não jogamos somente nos favoritos. Indicamos os favoritos. E aqui está um jogo bem interessante. Você vê muitos gols feitos, poucos gols sofridos, é verdade, né? No Palmeiras. Muitos gols sofridos no Cruzeiro. Ele faz e toma gol. E o Palmeiras faz gol. Tá aí um jogo que me indica uma sensação de que bons scouts têm que ver a arbitragem para se confirmar o que eu estou falando. Tá? E aqui, para a gente finalizar antes do campinho, para a gente falar da nossa base do nosso time, são os jogadores improváveis que ninguém fala que você pode escalar. Com exceção do Eric Puga, claro. O Eric Puga já é conhecido, o Bahia como favorito, todo mundo vai carregar. Calma lá, ele precisa de espaço. Veja a pontuação que ele fez contra o Grêmio, porque foi um jogo que o Grêmio fez um gol tarde, o Bahia jogou no contra-ataque, depois começou a pressionar, gerou muito scout de escanteio, chute, né? Então o Eric Puga participa muito do jogo. Outro mito que ninguém fala, o Luiz Araújo no Flamengo. É um jogador que não tem desgaste físico, ele sempre joga, oscila sim, ele imita, mas tem uma boa média básica. Na hora que coincidir que ele dá muita assistência e gol, ele vai estourar,
Então é um bom nome para reserva de luxo aqui. Meia, eu dou 2 indicações de meias improváveis no Santos. Eu venho assistindo o Santos, esse Roleza joga muita bola, ele participa de muitos jogos. Claro que é um jogador, é um operário, né? É um freio de zaga meia, avançado, participa muito do jogo, mas gera pouco scout, porém ele pode dar uma assistência e gol. É um meia barato que pode ser uma saída. E o Marreal já é conhecido, oscila, mas é um bom nome. Zagueiros, por incrível que pareça, vou indicar 2 zagueiros do Mirassol. Ninguém fala. O James a gente vem falando desde a primeira rodada. Olha o gráfico de evolução. Um zagueiro que vem se firmando, fazendo gol. Ótimo zagueiro e vai estar na base do meu time. Quem não quiser botar o James, bota o João Vitor. Ótimo zagueiro, zagueiro do Vitória, emprestado ao Mirassol. Não é um jogador que ele não é um jogador tão forte e com habilidade de desarme, porém ele tem um bom tempo, pode fazer gols e pode ter saldo de gol. Vamos agora para o nosso campinho para fazer o nosso time da mitada. Vamos lá, galera, chegou a hora mais legal, a hora do campinho. Essa é a nossa base, eu não vou escalar um jogador a jogador. Já fiz o embasamento de como jogamos. Você vê que nosso time está até colorido. Ou seja, não tem aquela cor concentrada no Flamengo, Corinthians e amarelo do Mirassol são os favoritos, né? Todo mundo vai pesar. Eu já vi os favoritos, já dei uma bisolhada. 4 jogadores na defesa, achando que o Fortaleza não vai fazer gol. Não é assim, o Fortaleza joga em transição. Vai focar e vai para cima do Flamengo e normalmente faz gol no Maracanã. Cuidado. Lógico que o Flamengo tem uma zaga muito sólida. Claro que eu vou apostar na zaga do Flamengo, mas você veja que minha base... Vou tirar até o Bernabé aqui, desculpe. Minha base são de 5, 6, 7 jogadores. 2 grandes jogadores para a rodada. O Memphis Depay joga muito bem contra o frágil Vitória, né, na arena. O jogo vai passar muito por ele. Talvez o Garro, né, jogue, mas está voltando de contusão. Não vai ser o principal jogador, mas Memphis Depay botei até de capitão. É um jogador que pode imitar bastante. O Vitória toma muito gol de meia e cede muito pontuação para mim. Caio Jorge é o grande jogador hoje do Cartola, logo depois de Arrascaeta, que fez um gol de pênalti improvável. Mas a Arrascaeta tem que estar no time e o Matheus Pereira para fazer essa dupla aqui. E aí, falando sobre a defesa, eu já falei do James bastante em vários vídeos. Quem acompanha, um grande zagueiro que não tem histórico na Série A, mas é um zagueiro com boa recuperação, zagueiro que dá botes de roubada de bola, de desarme, muito rápido, ágil. Isso é muito bom para um zagueiro para ter desarme. E eu vou mostrar aqui, pessoal. Para isso eu preciso tirar para colocar de novo, para mostrar o gráfico. Ele tem 20 desarmes na Série A. Cara, e é um bom preço, né? Barato, né? Imagine, James 5,40. Ele tem que estar até para valorização. Ele tem 21 desarmes e tem uma grande probabilidade de saldo de gol. Eu acredito que vai virar modinha e todo mundo vai. A gente já vem falando muito tempo. Ele já fez até gol no Brasileiro e rouba muita bola. É um jogador faz pouca falta e toma pouquíssimo cartão amarelo, um só, durante 11 jogos, né? 10 jogos, né? Vamos para a 11ª rodada. Desculpa. Falando sobre ataque, eu estou passando aqui, estou vendo o Eric Pulga. Ele não pode ser o principal jogador porque ele é barato. Ele tem que ser o reserva de luxo, ou ele, o Luiz Araújo, como eu falei anteriormente um pouco no vídeo, né? Então, tudo depende do cenário do jogo. O Eric Pulga precisa, como eu falei, é um jogador de transição, precisa de espaço. E o São Paulo não vai dar espaço para o Bahia, vai jogar atrás. Tudo depende do cenário, se o Bahia fizer gol cedo. Então é uma aposta. Tem outras opções? Tem. Então, muito cuidado, que achando que o Bahia é favorito, então o Eric Pulga vai fazer gol. Não é bem assim, né? Então, por exemplo, dá um exemplo aqui do Bavi, né? O Bavi, por incrível que o Bahia fez um gol no Vitória com -1. O Vitória saiu para -1, ficou com +1, saiu. Aí o Bahia matou a pau. Foi na transição, rápido no meio de campo, armou e o Eric Pulga fez um gol. Então, depende do cenário. O VAR e o São Paulo do seu Zubeldia retranqueiro vai jogar todo atrás esperando o Bahia e pode não ter muito espaço. Atacante a gente tem bastante, Veguete, Hulk, né? Igor Jesus vai jogar fora de casa, Renato Kaiser também não. O Estevão do Palmeiras sempre é forte, né? E o nosso amigo Luciano pode jogar na transição contra o Bahia, ele gosta de espaço também. E o Luiz Araújo. Pedro Raul vem em baixa, não acreditaria. Gosto muito do Ryan, hein? 7,45. Vamos abrir o gráfico dele aqui. Que jogadorzinho bom. Olha aqui, cara.
Olha para isso, 12 finalizações, que legal. É um jogador bom, um gol, jovem atacante do Vasco, só que o Vasco está muito ruim, mas joga pelas pontas, então ele vai ser muito alimentado e tem um Veguete. Então pode ter uma boa combinação, um bom jogador com opção de bom e barato e improvável aí para vocês, tá? Então a gente está batendo um papo, vamos fechar nosso vídeo falando sobre o técnico e o goleiro. Técnico, Rogério Ceni, eu sempre falo, é o melhor custo-benefício. Se você observar, Vitor Luiz é o que tende a ganhar mais cartoleta. Dá uma goleada no Fortaleza, 3-1, 3-0. O Flamengo vai segurar a onda porque vai ter um jogo difícil na Libertadores, vai ter um desgaste grande. Claro que na outra rodada vai ser a janela da FIFA, da data FIFA, vai ter descanso, mas os jogadores vão estar desgastados. E você vê Pedro não jogando, Arrascaeta com pouca minutagem, então tome cuidado. Por isso que eu falo do Rogério Ceni barato técnico e com a probabilidade maior de ganhar. Tem também o Dorival Júnior, mas é um pouco mais caro. Porém, saldo de gol com chance rara, apesar de suas vitórias. Escreva o que eu estou falando. O Vitória deve fazer gol no Corinthians. Então, o Rogério Ceni para mim é uma base, porque, como eu sempre falo, a base foi o Vojvoda contra o Juventude, foi o técnico, né, o Seabra do Bragantino com relação ao Juventude, contra o Juventude também. É um técnico que você também tem que focar em ganhar ponto, mas cuidado para não perder tanta cartoleta em técnico. Goleiro, eu sempre aposto no goleiro que vai fazer mais defesas e, novamente, eu indicaria o Everton. O Cruzeiro é provável que faça gol, mas se não fizer, nosso amigo Everton, que está custando 8,80 só, pode imitar no Cartola. Vejam as pontuações dele, né? Mesmo sem saldo de gols. Ele fez 5 saldos de gols com a média de geral de 6, né? Então, quando ele não tem saldo de gol, o Flamengo foi a exceção, né? Eu falei sobre ele, então o Flamengo jogou por uma bola, 2 bolas. Mas tende a ser um goleiro muito bom para exigir. Lucas Arcanjo seria uma arriscada legal e muito improvável de segurar o saldo de gol na arena, né, contra o Corinthians, mas vai fazer muitas defesas. Esse goleiro aqui, amigos, é o goleiro que tem mais defesa no campeonato. 37 defesas. Não segurou nenhum saldo de gol. Mas ele tem jogo que ele fez 9,7 pontos só de defesa. É muita defesa. E aí a gente pode falar do Rossi, passado de gols. O Fortaleza vai chegar 1, 2, 3 vezes. Muito cuidado, pode fazer um gol. E aí o Rossi não ir bem, ele tá caro, né? Então é isso, pessoal. Essa é uma pré-análise. A gente falou um pouco, é o nosso ciclo da mitada. Falamos um pouco da rodada 10, como fomos, quais foram as indicações. Uma rodada estranha, mas com possibilidades de mitadas de alguns craques aí, como um time do nosso canal. A nossa média realmente foi naquela de 50, 60 pontos, igual a todo mundo. Realmente não nos diferenciamos. Mas tiveram times onde eu arrisquei mais e fez 86 pontos, como eu mostrei. Galera, muito obrigado. Deixa o like, se inscreva. Quer conhecer nosso plano de sócio? Me manda o número, me manda um zap, 11 9 30 23 5520. Eu me chamo Sam Burgos, muito prazer em conhecê-los. Chegue mais, veja o nosso conteúdo, são mais de 50 vídeos. Temos o Cartola ao vivo com filmagem nos jogos, em 2 jogos, Vitória e Grêmio, Flamengo e Bahia. Foi muito legal, onde a gente fala a dinâmica do Cartola na filmagem ao vivo. Isso não existe em nenhum canal, hein? Chegue junto, galera. Vamos mitar.